É isso aí. Hoje estamos na aula de número 57 do Evangelho de João para falar sobre o início da oração sacerdotal de Jesus, né? E é importante você que está estudando com a gente hoje saber que essa aula ela vem logo após muitas e muitas aulas que nós fizemos para falar sobre este momento. Então vou lembrar você que Jesus está preparando os seus discípulos para esse momento que é o ápice da redenção, né? O plano redentor se cumprindo plenamente. Jesus se prepara para ir para a cruz, já conversou com os discípulos, já explicou o que vai acontecer, já temos várias aulas aí com assuntos diferentes, o Espírito Santo, o ódio, o amor, vários temas abordados nesses trechos aí. Agora Jesus então vai falar do que vai acontecer e faz isso em forma de oração, o que é muito legal, né? Você já tem que começar o texto pensando nisso, né, Marcão? Porque agora tá muito claro que a história é sobre Jesus. Ok? Sim. Então, saiu de cena o Sinédrio, né? Sai de cena os israelitas, sai de cena a tradução, sai de cena os discípulos, e agora toda a história é sobre Cristo. E ele vai falar agora claramente sobre ele e vai se colocar na posição. Você pode ler para a gente aí, Marcão? João, capítulo 17, claro. Versículo 1 ao 5. Minha versão é a Nova Almeida atualizada, então vamos lá. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Até o versículo 5. Isso aí, legal, né? Então, vê que encerradas todas as conversas, explicações, agora Jesus vai falar dele mesmo, sobre o que ele veio, sobre o que ele vai fazer. E o versículo de destaque nessa passagem, como o Marco já leu para a gente aqui, é o versículo número 3. Né, Marcão? E quando Jesus fala, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então isso vai nos levar a uma compreensão muito básica, né? Que Jesus é o Evangelho. Né? Jesus é o Evangelho, ele é o centro da mensagem, né? Tudo isso que está acontecendo agora, nesse capítulo, e nessa história, e nesse momento, não é sobre os israelitas, não é sobre os judeus, não é sobre a Palestina, não é sobre nós, né? Você não é o centro de Jesus, né, Marcão? Não, e você também não é tão precioso quanto o ouro puro de Ofir, né? Não é mesmo. É Jesus, exatamente, é Jesus. E aí, partindo desse pressuposto que o próprio Jesus estabelece, né, pode fazer algumas perguntas que são importantes, né? Na verdade, algumas perguntas não, vou fazer uma pergunta só, que é importantíssima para a gente conseguir obter, né? Para que nós possamos obter algumas respostas, né? O que não é o Evangelho? Já que Jesus é o Evangelho, já que ele é o centro, e por que eu estou usando a palavra Evangelho? Porque quando a gente estuda o Evangelho de João, lá no início a gente fala sobre as boas novas, né? As boas novas de grande alegria, né? No princípio era o verbo, ele estava com Deus, João capítulo 1. Né? O verbo virou gente, habitou entre nós. Então, as boas novas foi a vinda do Messias. E Jesus abre esse capítulo olhando para o céu, agradecendo a Deus, né? Pedindo que o Pai o glorifique, dizendo que chegou a hora, é agora que vai acontecer, esse é o momento especial, e que esse momento vai gerar vida eterna. Ou seja, a boa nova de grande alegria, como disse o anjo lá no dia dos pastores, no encontro com os pastores, no nascimento de Jesus, é essa. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, né? Paz na terra e boa vontade para com os homens. É a boa vontade de Deus, né? Não é paz na terra aos homens de boa vontade, não, beleza? É boa vontade para com os homens. E essa boa vontade para com os homens é essa graça, é esse movimento que Deus faz. Dito isso, o que não é evangelho, né, Marcão? Vamos começar. Qual é a primeira aí? Não é mudança moral, né, Marcão?
isso é interessante porque tem muitas pessoas que abraçam, inclusive, o legalismo, né, Leclerc? Achando que o fato de, agora eu conheci Jesus, aquela ladainha, né? Eu aceitei Jesus, né? Que é maravilhosa. Aceitei Jesus, então agora eu preciso usar uma roupinha social, né? Isso. Agora eu preciso seguir algumas certas regras, algumas coisas, e atribuir a isto, né, em si mesmo como uma prática do evangelho em si mesmo, né? Ou um reflexo dessa mudança, né? Exatamente. Engraçado que Jesus veio para combater o farisaísmo, né? E o moralismo exacerbado judaico, e nós aqui, evangélicos, 2000 anos depois, seguimos o mesmo caminho. Então, isso não é o evangelho. Outra coisa que não é evangelho é o poder, né? Receba, como diz o Luva de Pedreiro. Luva de pedreiro, grande luva de pedreiro. Receba, né? Amém, Senhor, né? Isso aqui, amém, daí, Senhor, meu Pai do céu, amém, Pai, Filho, Espírito Santo, receba. E esse poder, cara, que é um grande chamariz de muitas igrejas, é o suposto poder. Porque exatamente. A pessoa, eu estava até brincando com o Daniel Kincheski aí, que parceiro nosso do Evangelho Negociável hoje, né? Falando do imposto de renda dele, né? Brincando com ele, eu falei, cara, você precisa ir na Universal, né? Porque na Universal o pessoal tira o espírito ruim e põe o espírito bom em você, que é o que muitas vezes foi propagado. E tem gente que compra isso, que acredita nisso. Tem gente que acha que o evangelho em si mesmo está atrelado com uma experiência mística no sentido, quase uma catarse, né, assim por dizer, e que você vai tomar um choque e que depois desse choque você vai ser transformado, tal, entendeu? Exatamente, exatamente. O evangelho também não é venha receber o seu milagre. Exato, como muitas igrejas fazem o leilão dos milagres, né? Olha, se você está precisando de um milagre na sua vida financeira, você vem até aqui, você vai ter a troca do anjo da guarda, né? Isso é como muitos fazem, né? Ou você vai dar uma oferta miraculosa aí de R$1.000, de R$2.000, alguma coisa desse tipo. E aí você vai ver o milagre na sua vida vai acontecer. Ou seja, esse tipo de movimento, ele tem 0% a ver do evangelho, não tem nada a ver com o evangelho. E o próprio texto de João já provou isso muitas vezes. Nós temos um capítulo aqui da nossa aula sobre o tanque de Betesda, né? O lugar do milagre, né? Se fosse hoje, a gente construiria uma igreja lá, né, Marcão? No lugar do milagre. Não, ia ter concorrência lá, né? Quem chegou primeiro leva a localidade, né? Melhor posição, tá mais vem receber o seu milagre. E antes um pouco de todo esse movimento de Jesus, os fariseus dizem para ele, né? Mostra-nos um sinal. E Jesus fala assim, acabaram os sinais, não tem mais sinal. O evangelho também não é tradição nem confissão. Puxa vida, né, Marcão? Com certeza não é. Isso daí para aqueles hipócritas, sem vergonhas, pilantras que se escondem, inclusive, atrás de um papel reformado, isso daí é um dogma, né? Eu conheço muita gente, infelizmente eu conheço muita gente que adora ficar falando sobre reforma, confissão, tradição e não sei o quê, e é um poço de patifaria e de falta de vergonha na cara. Exatamente. Então a tradição ou a confissão em si mesma também não são, não é o evangelho em si mesmo, né? Isso, você não encontra Jesus num escopo, né, num centro denominacional, né, numa tradição religiosa. Você não vai encontrar ele lá. O evangelho também não é deixe Jesus entrar no seu coração. Né? Olha que bonitinho. Essa parte eu acho interessante, porque assim, eu até entendo, Leclerc, as pessoas que falam isso em sinceridade, né? Mas quando há um olhar um pouquinho mais apurado sobre tudo, quem as pessoas pensam que são para dizer que deixaram Jesus entrar no coração de alguém, né? Exatamente. Sendo que eu até entendo que a pessoa às vezes não tem um conhecimento prévio da palavra, porque a Bíblia nos dá muita solidez por isso, mas assim, minimamente, atribuir a si, né, esse tipo de força, não, eu que decido se Jesus entra aqui, é um absurdo, né? É uma isso, exatamente. Absurda. Eu venho de uma denominação, né, de uma história denominacional que dava muita ênfase a isso. Então você tem pregações, né, exposições bíblicas muito pesadas, né, muito ameaçadoras, né? Então as pessoas elas ficam realmente
contritas diante de uma palavra muito pesada, né, de fim do mundo, né, de destruição, de inferno, né, muita ênfase no inferno, na condenação. E aí, cara, quando o cara faz o apelo, até eu levanto a mão, todo mundo levanta a mão, porque ninguém até quer... um cachorro que tá passando na porta da igreja levanta a mão, cara. Enquanto o cara tá pregando, tá lá o coral cantando, né? Amanhã pode ser muito tarde. Então o cara diz, pô, é a hora. E deixa Jesus entrar no seu coração, né? E fora aquela galera, né, Leclerc, que ainda fica assim, olha, é que Jesus, ele é um gentleman, ele é um cavalheiro. Ele vai bater na porta do seu coração, mas é você que tem que abrir essa porta. Eis que estou à porta e bato. Ainda pega o texto, tira do contexto. Exatamente, cara. Isso é muito bom. O diabo, né, entra para bagunçar a sua vida, mas Deus é educado. Okay. Você abriu a porta para quem? Essa batida quem está dando no seu coração é o Senhor Jesus ou é o inimigo, né? Exatamente. O evangelho também não é esse clamor do arrependa-se, porque o evangelho não é uma mudança moral, como nós já falamos antes, né? Não é precisa mudar de vida, porque o arrependimento bíblico ele é resultado da iluminação que vem pelo Espírito Santo, e não pelo uma pregação pesada, né? O cara confessa. Pô, dependendo da ameaça, confessa tudo, né, Marcão? Confessa até o que não fez. A verdade é essa. Então, assim, isso é muito importante deixar bem claro, né, Claire? Porque, assim, nós vamos ver na palavra que, é chegado o reino até vocês, o que vocês precisam fazer? Arrependam-se, né? E falem do evangelho, né? Só que esse arrependimento, ele não é um arrependimento que é produzido pelo homem. É verdade. Então, o que nós estamos dizendo que não é o evangelho é essa tristezinha que dá, eu sou um lixo, e aí eu vou ver se eu consigo falar com Jesus e tá tudo certo. Isso daí, que não tem uma ação do Espírito Santo, isso daí é mera hipocrisia. Exatamente. Né? Então, não é do arrependimento que a gente está falando. Quando não é hipocrisia, é medo, né, cara? É desespero, né? Da morte, da condenação. Às vezes as pessoas até têm uma atitude assim de querer demonstrar arrependimento muito mais para diminuir a culpa da sua cabeça do que um arrependimento verdadeiro, né? Exatamente. O evangelho também não é Jesus está voltando. Agora, então, com essa questão da guerra aí da Ucrânia, da Rússia, né, que é o que a gente está vivendo aqui. Não, várias teses. No período dessa aula, né, Jesus está voltando, né? Como é que é aquela frase que está rolando no Instagram, né? A igreja está se despedindo da terra. Cara, e você sabe que eu já, assim, por mais que eu não eu sou um cara de meia idade, quase meia idade, né? Eu já ouvi falar que o Barack Obama era o anticristo, depois o Macron, aí agora recentemente é o Putin, que é o anticristo, né? Então sempre vai mudando de Como eu sou mais velho do que você, né? João Paulo II já foi anticristo. É verdade. Gorbachev, né? Mikhail Gorbachev, inclusive, tinha uma mancha na testa aqui que dizia que era o sinal da besta, né? É o sinal do besta, né, que disse isso. Pois é, cara, mas você vê, né? Essa coisa do Jesus está voltando, né? A gente vai ter uma aula para falar de escatologia, deixa eu chegar lá que a gente comenta, mas não é isso, Zé, realmente. Precisamos ser relevantes. Ih, cara, isso aí mesmo que não é evangelho, né? Eu tive a oportunidade de caminhar perto de igrejas, e isso é um pleonasmo absurdo, né? O slogan da igreja era a igreja é relevante, mas se a igreja não é relevante, ela não é igreja, cara. Exatamente. Então, e tem que ter um cuidado muito grande com esse precisamos ser relevantes. Nós já fizemos uma live aí sobre isso, porque essa humanização dessa suposta relevância faz muitas pessoas, inclusive, já tem um flerte e uma relação assumida com o liberalismo teológico, teologia de missão integral, né? Aquela causa que ela passa daquela questão de resolver o problema do pecado para virar uma causa social, para virar uma ONG. Exatamente, virou uma ONG, né? Aquela coisa do assistencialismo, né? Isso. O evangelho é isso. O problema é cruzinhas na praia, aquela conversa toda que a gente já sabe. Né? Exatamente, né? E por fim, o evangelho não o Brasil pertence a Jesus, o evangelho também não é isso, porque o evangelho não é cívico, né? Não é cívico. Mas isso daí é o jargão, é como vários outros jargões, né? Você deve ser dessa época aí que falavam que o Brasil ele era o celeiro dos evangelistas do mundo, o Brasil pertence a Jesus e não sei o que, Senhor sara a nossa terra, aquela conversa que
por mais que esteja escrito na Bíblia, está destoado do seu contexto, né, original. Exatamente. E não em si mesmo não caracteriza o evangelho também. O cara pega o texto de 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, isso, que se chama pelo meu nome, e pega esse texto que está relacionado à aliança, né, de Israel, e transforma esse texto numa promessa universal, global, relacionada a qualquer... Em jargão, né? Exatamente, quer dizer... E também esbarra um pouquinho no negócio do decreto, né, meu? Você tem que declarar isso, que o Brasil... Exatamente. Eu declaro pela autoridade que me foi concedida que o Brasil pertence ao Senhor Jesus e tal. Você que está assistindo a aula, você poderia nos perguntar agora, mas o que isso tem a ver com o texto de João? Então eu vou dizer para você, porque na verdade, quando Jesus começa a explicar todas essas coisas que estão relacionadas a ele e ao plano redentor para os seus discípulos, e os discípulos deixam de ser protagonistas, que na cabeça dele eles são protagonistas, né? Eles deixam de ser protagonistas para se tornarem coadjuvantes da história do Cristo. Jesus vai desmontando todos esses mitos morais, políticos, sociais. Tanto é verdade, você que está estudando sabe disso, que desde o capítulo 6, 7, 8, que muitos discípulos começam a abandonar Jesus, a ir embora, porque ele não atende mais os seus interesses. Ele não atende os interesses do Sinédrio, ele não atende o interesse dos discípulos, ele não atende o interesse de ninguém, porque o único interesse que importa é o interesse de Deus, né? Então, os discípulos crentes que estavam abafando, né? E de repente eles veem que tudo isso é desconstruído, e Jesus fala para eles nos capítulos anteriores: para onde eu vou, vocês não podem ir. O cálice que eu vou beber, vocês não podem beber. Então você pensa que essa aula aqui é desconectada, que eu e o Marco inventamos esse conteúdo agora porque a gente não tem o que fazer, mas não tem nada mais apropriado do que esse texto para entender como o Evangelho é Cristo e nada mais. Fala, Marcão. É interessante, além de tudo que você também falou, existe, você sabe disso, inclusive na Bíblia, você enxerga que muitos acreditavam que a questão de Jesus, que o Messias, ele tinha a ver com contexto político. Na própria Bíblia você vai encontrar isso. Então, quando nós nos deparamos com isso, a gente chega nessa conclusão. Não existe nada de muito novo em relação ao que é hoje. Exatamente. E esses pontos que foram colocados aqui, que o Leclerc bem pontuou, tem tudo a ver não só com a realidade do hoje, mas, claro, guardado as devidas proporções, com a realidade da época dos discípulos. Também tinha gente lá, como o Leclerc disse, abandonaram Jesus, não atendiam os seus anseios, tinha gente que esperava um reinado político, e não tinha nada a ver com isso, né? Exatamente. Você pode até perguntar assim, tá, mas o que tem a ver a tradição e a confissão? Ora, os próprios discípulos criticaram muitas vezes as decisões de Jesus, as escolhas de Jesus, né? A manifestação da graça, do tipo assim, esse cara aqui não pode receber perdão, aquele ali não pode receber graça. Então, todos esses pontos, como o Marco citou aqui, eles se repetem hoje, guardadas as devidas proporções. E nesta oração sacerdotal de João 17, Jesus então traz tudo de volta para ele. E apenas ele, quando ele ora, né, olhando para cima, né, isso é muito simbólico no texto, né, ergue os seus olhos para o céu, tipo assim, agora o negócio é entre nós aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. A missão é nossa, né, a obra é nossa, a redenção é nossa. Então isso, Marco, não deve frustrar o nosso aluno, aqui, o nosso estudante, o nosso parceiro. Pelo contrário, isso deveria nos alegrar. Deveria motivar. Ainda bem que não é sobre nós, né? Vamos ler mais um texto, Marcão? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 4. Bora lá. Vamos lá. Tá na mão aqui. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E, poxa, resumão do Evangelho, né? Sim. Resumão do Evangelho, ou seja, Cristo veio em cumprimento, né? E é legal isso que Jesus fala, né? No capítulo que o Marco leu
na abertura da nossa aula, né? Vou abrir aqui de novo a passagem, né? O Marcos fala assim: Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Porque lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, que o mundo existisse. Muito legal, né, cara? É um negócio que está para além da nossa capacidade, cara. Imagine os discípulos ouvindo isso, mas como assim? Se Jesus está aqui, como é que ele estava lá com o Pai antes de o mundo existir e tal? Né? Cara, aquelas coisas que... Isso é um texto para, como dizem os blogueiros, né, para explodir cabeça. Vamos ler outra passagem, Marcão? Vamos ler Gálatas 3. Gálatas 3, de 1 a 9. Peraí. Deixa eu pegar. Deixa eu achar meu Gálatas aqui, se ele não fugiu da minha Bíblia. Sempre foge, né? Eu tenho essa impressão que alguns livros saem dele. Esse estava com ele aberto aqui, ele desmarcou. Vamos lá. Esse mesmo. 1 a 9. Deixa eu pegar ele aqui. Só mais uma página aqui que tá... Tá grudada? Tá com a orelha dobrada. É o inimigo que tá dobrando para você não ler. Isso. E eu tô com as mãos inchadas por causa do tô perdendo. Não, é pior que eu tava com dificuldade hoje, não, pra escrever, eu fui escrever não sei o quê. E aí a mão inchada por causa do é a mão do Thanos. Vamos lá, Gálatas 3, do 1 a 9, né? Isso. Vamos lá. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, e sejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Isso é maravilhoso, né, cara? Esse texto é muito legal, né? Porque ele desmonta, como a gente está falando. Aquela conversa, né, do Antigo Testamento, né, das limitações e tal. Isso, das limitações e também da questão dos judeus se achando, né? Porque assim, em ti serão benditas é em Cristo, né? Não é no judeu, sim, né? Que é o que o texto está explicando. Isso mesmo. Exatamente. Exato. Que é o que o texto está explicando, né? Então, de novo, né? O que é o Evangelho agora? O que é? O que não é? O que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo crucificado e a sua obra consumada na cruz. Como você leu pra gente aqui, né, Marcão? Você leu no texto de João 17, né? Quando Jesus fala, né? Chegou a tua hora. Chegou a tua hora, não. Chegou a hora. Glorifica o teu filho. Tá vendo? Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, essa obra completa, que vai terminar agora na cruz, é o Evangelho. Essa obra completa, e dito pelo próprio Jesus. Você vê que não é um texto de Paulo, né, não é uma percepção apostólica, não é uma interpretação reformada, é o próprio Senhor Jesus falando. Exatamente, ele falando, né? Eu te glorifiquei completando a obra que me deste para fazer. Então, assim, o Evangelho é Cristo completando a obra que foi dada para ser feita, né? Então, o Evangelho só pode ser pregado quando Cristo é publicamente exposto na cruz. Não existe esse Evangelho social, assistencialista, né, coaching, motivacional. Jesus, good vibes, né? Good vibes, né? Porque os caras... Tem uma galera que eu tenho certeza que se pudesse fazer um Jesus maconheiro, entendeu? E assim, ó, deixa eu te falar uma percepção que eu sempre procurei ensinar, o Leclerc, sobre o Evangelho, né? E de forma bem resumida. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas, ô Marco, o que é o Evangelho, né?
Aí eu falo aquilo que você já fez de abordagem aqui, olha, o evangelho é uma boa notícia, né? É uma boa nova de alegria, mas para que você saiba o porquê essa notícia é boa, você tem que saber a má notícia. Então, a má notícia é que todos nós íamos para o inferno, né? Exatamente. E a boa notícia é que, mediante a obra de redenção da cruz, é que nós não vamos mais. Então, não adianta destonar o evangelho da obra de redenção da cruz. Não existe evangelho sem falar de obra de redenção da cruz. Não existe evangelho sem esse religar, né? Que a cruz conserta isso. A obra da cruz, uma vez que nós estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados, a cruz vem e conserta, paga esta dívida que era impagável. É verdade, é verdade. Né? Igual e nos coloca de novo, né, de volta com o Senhor. Igual o hino da harpa, foi na cruz onde eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram. Né? Eu posso citar também, aqui algumas passagens que nós já estudamos aqui, de João, do Evangelho de João, que se refere ao que Jesus falou agora, né? João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, ele diz. Você vê que os caras não estão entendendo nada, já está falando isso há um tempão, né? E os caras não estão caminhando com Jesus e ninguém entendendo nada, sim. Isso, João 5,36, eu tenho um testemunho maior do que o de João Batista, a própria obra que o Pai me deu para concluir. E eu estou realizando. João 9, versículo 3. Mestre, quem pecou? Né, o cego de nascença, quem pegou? Ele ou os seus pais? Nem ele, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste. Olha como isso é legal, né? Olha como esse versículo não tem a ver com cura, né? Receba o seu milagre. Tem a ver com Cristo, porque esse cego de nascença que vai enxergar, lá no final do capítulo 9, Jesus pergunta, você crê no Filho do Homem? E o cego responde, agora não é mais cego, né? O ex-cego. O verdadeiro ex-cego, né? Onde ele está para que eu adore? Jesus assim, eu sou. Aí ele foi, se prostrou. Isso é muito, essa que é a obra, né? A obra não é ele ter enxergado. Porque ele enxergou fisicamente a primeira vez, mas agora ele contempla, né, com os seus olhos. Ele viu a luz. Ele viu a luz. Por isso que ele fala, Jesus fala, eu sou a luz do mundo, né? Versículo, João 13, depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho mesmo e o glorificará em breve. Olha quantas passagens, né, Jesus falando sobre essa glória que é fazer a obra. Então, se você está na sua comunidade de fé, qualquer igreja, né, Marco? Não importa se é renovada, tradicional, reformada, não importa. Se a igreja retetece, não tem essa. E se a sua igreja não fala da cruz, não fala da obra da cruz, né, ela é moralista, assistencialista, né, motivacional, legalista, e não fala da cruz, da redenção, cara, não é o evangelho. Não eu me lembro, Leclerc, de algum artigo que eu acho que, se eu não me engano, foi até o do John Stott, que ele fez algum comentário. Eu estou tentando lembrar o nome do livro que eu li isso, mas o John Stott dizia o seguinte, que em todo sermão que você estiver pregando numa igreja, você tem que falar da obra da cruz, porque se você não cita a obra da cruz, você não está falando do evangelho. Eu achei maravilhoso isso. É verdade. Maravilhoso. Isso me lembra também uma citação de Spurgeon, né, que é uma citação verdadeira, porque está publicada, ele contando isso, que ele foi visitar, né, um pastor de uma determinada comunidade, e o cara sabia que o Spurgeon estava lá, Spurgeon veio assistir o culto, né? Então o cara mandou ver na pregação, né? Exegeta, hermenêutico, né? Aplicado, dedicado, expositivo, tal, pegou um texto do Antigo Testamento, falou. Aí o pessoal aplaudiu, né? E no final, ele, conversando com o Spurgeon, ele falou assim, o que você achou da mensagem? Eu falei, a mensagem foi boa, mas, você não falou de Jesus nenhuma vez. E o cara fala assim, como que eu vou falar de Cristo no Antigo Testamento? Ele falou assim, então, a Inglaterra tem muitas estradas, né? Mas todas elas, de alguma forma, te conduzem a Londres. Então, assim, o Antigo Testamento tem muitas histórias, muitos caminhos, mas todos eles, de alguma forma, apontam para Cristo. Sem dúvida. E nesse tempo específico que a gente está vivendo, né, Marco? A pregação, o ensino,
tá muito antropocêntrico, né? Tá muito no homem, né? Não, é uma deficiência. É uma deficiência. Pouquíssimas igrejas pregam sobre a cruz de Cristo. Pouquíssimas. Não é verdade? É verdade. Eu já visitei já um monte de igreja e acho que eu me lembro, assim, umas 3 ou 4 que eu fui como convidado para assistir uma mensagem, que eu ouvi isso daí. Eu sempre falo sobre isso no seminário, né? Eu sempre falo para os irmãos, há quanto tempo você não tem uma pregação na sua igreja sobre a justificação pela fé? Né? Sim. Sobre redenção. Sobre redenção, né? Os caras não falam sobre expiação, eles não falam isso. Né? E por que é importante falar? Porque a verdadeira mensagem tem muito a oferecer. O que o Evangelho oferece? O Evangelho oferece justificação, que é o ponto número 1 que eu toquei, né? Que não tem a ver com autopurificação, né, Marcos? Tem a ver com o fato de Deus, que é o texto que você leu agora de Gálatas 3, né? Sim, é Deus considerando, pode ler aí pra gente. Aqui é Gálatas 3:8. Isso. Vamos lá. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Então, o texto de Gálatas é a legenda do texto de Gênesis, né? Sim, é a legenda. É a explicação. A nota explicativa, né? Modo de dizer. O que Deus quis dizer com aquilo? Aí você pode pegar o que você quiser. Tá vendo? Todas as famílias serão abençoadas. A prosperidade de Deus vai invadir a sua casa, né? Pega essa visão. Já ouvi gente falando já, esses pastores midiáticos aí, Fala. Que os evangélicos eles têm que ser ricos porque eles têm a bênção dos judeus. Tipo, isso. E aqueles mitos, né? Todo judeu é rico, todo que o judeu bota a mão prospera, né? Todos os países ricos têm algum judeu. Sim, os judeus nesse contexto são quase os maçons, né? Porque onde tem a prosperidade tem um judeu no meio, aquela conversa toda, né? São os anões do Tolkien, né? São os anões também das obras da Rowling lá. Cara, é impressionante. Mas a nota explicativa, como você bem definiu, de Gálatas, é bem diferente, né? Ela vai dizer o seguinte, que aquela frase de Deus ela tem um significado. Qual é o pré-anúncio do Evangelho lá para Abraão. Em Cristo, sim, todos serão abençoados. Então a gente não está inventando isso. Quando a gente diz que aquela frase é cristocêntrica, a própria Bíblia explica, né? Que Deus está pré-anunciando que todos serão reconectados com o Criador. Então essa é uma oferta do Evangelho. O Espírito Santo, como nós já falamos aqui, inclusive o Marco participou dessas aulas, né, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. E essas duas coisas, tanto a presença do Espírito como a justificação, acontecem ao mesmo tempo. Então essa coisa de, você recebeu a Jesus, mas ainda não tem o Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga que está em casa agora ouvindo, bote o copo em cima da geladeira, que quando você beber a água, né? Não. Nós falamos isso, acho que 2 aulas inteiras sobre o que é essa presença do Espírito Santo, mas pelo amor de Deus, né? Não é essa macumbaria que você vê por aí, né? Não é esse zirididom, esse balacobaco, não. E o mais importante, né, Marcão? O mais importante, né? Acesso direto e irrestrito a Deus. O verdadeiro sacerdócio universal dos crentes, né, cara? Isso daí é um dos paradigmas muito grandes ainda dentro do Brasil, porque realmente as pessoas acham que os pastores ou padres, alguma coisa assim, que na verdade a Igreja Católica Romana ela posiciona, né, o padre como um intermediador entre o povo e Deus, né? Mas talvez por essa herança católica romana, muitas pessoas dentro da igreja acham que a oração que um pastor faça tem mais poder do que a oração que um irmão fez, por exemplo, né? Exatamente, então, por mais que seja sutil, tem gente que ainda trata dentro da igreja evangélica, da igreja cristã, algumas coisas como algum tipo de intermediador. E também tem aqueles salafrários, né, que falam que vai no monte orar por você, vai com o caderno nas costas. Meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui no Monte Sinai, onde Moisés falou com a sarça. Estou aqui, com o óleo ungido aqui que nós pegamos aqui em Israel.
E aqui eu vou entrar na brecha por você. Os caras falam essa, né? Que vão entrar na brecha pela pessoa. Então tem gente que acha que ainda tem um intermediário na nossa relação com Deus. Trouxemos aqui os pedidos de oração. Cara, aí o cara queima, né, os pedidos, né? Faz ali a macumbinha, queima os pedidos e tal. E já. E assim, é duro, né? Porque assim, o que é mais incrível de se conhecer o verdadeiro evangelho é você ter essa experiência com Deus naquele momento em que você fecha os seus olhos, né? Assim, você tem várias expressões que você pode ter em orar, mas que você fecha os seus olhos e começa a falar, você sabe que você está na presença de um Senhor que é santo. Isso, então, é legal, cara. Essa é a experiência, né? Vou pegar esse gancho aí para falar sobre vida abundante. Você sabe que eu recebi uma vez uma ligação de uma amiga querida, né? Tava muito triste, porque ela tinha perdido uma amiga, tinha acabado de falecer, e ela estava se desabafando comigo no telefone, dizendo, poxa, eu tô muito triste porque a minha amiga morreu, e a vida dela foi um sofrimento, cara. Ela sofreu, ela contou umas histórias assim de sofrimento, histórias pesadas, e ela falou para mim, eu não entendo. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, né, como diz João 10:10, né, o ladrão veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Aí eu falei para ela, então, o problema, já que você tocou no assunto, né, o assunto é tão pesado que até o Marco virou ali Não, peço desculpas. Foi colocar o carregador no celular, ele virou aqui. O problema, eu falei para ela, o problema, né, é que, pausa para a entrada triunfal de Davi Moreira. O nome dele é Moreira, é Moreira. O sacerdote da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Grande imperador Davi. Da Trindade. Vice-Deus. E aí, cara, eu me lembro que ela triste, né, muito triste, falou sobre essa questão da vida abundante. Eu falei para ela, pois é, mas a vida abundante que a Bíblia oferece, e é Jesus dizendo, eu vim para que você tenha vida abundante, é a reconexão com o Criador. Que é exatamente o que você falou agora. Você pode estar passando um perrengue na sua vida, uma dificuldade muito grande, até um momento de desesperança, de frustração. Mas se você nasceu de novo, e o Espírito de Deus está entre você, mesmo em momentos de grande angústia, você recebe o consolo, o refrigério, a esperança, não se sente desamparado, né? Não se sente desesperado, porque você conhece o seu Criador, e essa vida que flui de dentro para fora, essa água da vida, é que dá abundância, né? A abundância que tem a ver com saúde, com paz, com graça, florescimento, e não essa abundância de não ter problema. Essa vida sem problema não existe, né? Ela é mais uma influência muito nociva, né, que nós acabamos recebendo da teologia da prosperidade, principalmente, que atrela, né, a vida cristã a uma vida isenta de problemas, sendo que a própria palavra nunca nos deu. Aí é que eu digo, né? Por isso que os cristãos eles falham de não ler a Bíblia. Qual personagem bíblico não teve problema, Leclerc? Exatamente. Não existe. Se nós olharmos aí friamente, a gente, principalmente os discípulos, né, do Senhor Jesus, todos se lascaram no longo prazo. Todos eles tiveram mortes horríveis, né? Sofreram, choraram. Tiveram perdas, exatamente. Sim. Acabamos de falar de Abraão. Viveram uma vida abundante, né? Sim. Acabamos de falar de Abraão. Né? Exatamente. A vida abundante é o Senhor, né? É a presença do Senhor. É a presença de Cristo. Essa é a boa notícia, né? Aí, o que o Evangelho exige? O que o Evangelho exige 10% dos seus rendimentos, né, Leclerc? Exige que você trabalhe em todos os ministérios da igreja. Senão você vai perder a salvação. Exige que você não faça nada sem pedir permissão para o seu líder espiritual. Isso. Exige que você jejue para não dar brecha, para não dar legalidade ao inimigo. Nada, cara. O Evangelho. Que você deu os 10% para repreender o gafanhoto devorador, né? Da sua vida espiritual, né? Eu sempre fico imaginando Satanás cavalgando num gafanhoto gigante, né? No meu imaginário. Sim. Chegando, né? Galopando, assim. Com na verdade, o Evangelho. Na mão, assim, ó.
Não pegando cara? O dinheiro dos irmãos assim. O evangelho não exige nada. Aí você poderia dizer, como assim? Esta pregação é muito fácil. Aí é liberal. Fácil ser crente. É liberal. Bom, mas se você pegar o texto que a gente acabou de ler, que o Marco leu, e o Marco lendo, é o próprio Espírito Santo falando, né? O Marco lendo... Veja a fala do texto, né? Quem os enfeitiçou? Olha só, cara. Quem os enfeitiçou? Será que vocês são tão insensatos que querem se aperfeiçoar por esforço próprio? Pô, Marcão, isso tinha que ter colocar numa faixa, né? Pendurar na igreja, né, cara? Sim. As pessoas confundem o fato da busca da santidade, Leclerc, atribuindo nesta busca o mérito e não a consequência. Esse é o grande problema. Então, às vezes as pessoas falam assim, se diz que o evangelho não exige nada, você está fazendo uma pregação liberal. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que pelo seu próprio esforço, que é o que a Bíblia diz, você não vai conseguir se aperfeiçoar em alguma medida parecido com Cristo. Exatamente. Você vai buscá-lo porque o Senhor iniciou esta obra em você e não apenas iniciou, como te sustenta a permanecer nela. Exatamente. Então você tem a busca da santidade não para causar a salvação, mas é como consequência de que você foi salvo. É uma coisa bem diferente. Né? Pô, muito. É claro que a reconciliação exige. Por isso que Jesus veio. Para cumprir a exigência. É porque nós não conseguiríamos, exatamente. Bom, pegando nós não temos condição. Se nós tivéssemos condição, para que teria obra? Assim, isso que eu acho que é a grande soberba das pessoas. Não, eu vou buscar minha salvação. Se você vai buscar a sua salvação, para que Jesus morreu naquela cruz? Porque se você consegue, você não precisa desse sacrifício. Era desnecessária a sua vida. A pessoa, ela de forma bem aberta, escancarada, ela relativiza a obra de Cristo na cruz que nenhum de nós teríamos a capacidade de concluir. Exatamente. Vamos ler outro texto aqui. Cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições dos princípios do mundo e não em Cristo. Em Cristo. É isso aí. Não é? Quando o cara atribui poder à oração, ao jejum, ao esforço. Ele ao meio, né? Tá tirando de Cristo a glória, mas não são só esses textos, não. Né? Vamos ver outros textos que falam da mesma coisa. Não permita que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem. Tá vendo? Não é o nosso ato, né, comum que gera ou não gera salvação. Por que é que vocês se submetem a regras? Adoro esse versículo, cara. Por que é que vocês se submetem a regras do tipo não manuseie, não prove, não toque? Por que que vocês se submetem a esse tipo de coisa? Né? Ou então, regras, outro versículo muito legal, regras têm aparência de sabedoria, pretensa religiosidade, parece humildade, mas não tem valor algum. Cara, não tem valor. Aí é que a coisa. Não, isso daí é a prova viva de que muitas pessoas não leem a Bíblia ou quando leem fingem que não enxergam isso. Exatamente. Mas quando você encontra um versículo que diz o seguinte, olha, regras que se apresentam como uma prova de sabedoria, mas que tem uma pretensa religiosidade, né? Uma pretensa, porque a pretensa tem a ver com a religiosidade, humildade e severidade com o corpo, né? Exatamente. Ou seja, é uma proposta que tem uma suposta pretensão de algo, a própria Bíblia diz, não tem valor algum. Não tem valor algum. E se isso não soa, né, no nosso ouvido como uma coisa, boa, pelo menos para despertar, né, para nos despertar um momento, eu não sei mais o que pode ser. Significa que a gente, se isso não nos movimenta nessa direção, significa que a gente sucumbiu à religiosidade, né? Sim, e aí nós somos religiosos, não cristãos. Exatamente. Se nós nos perdermos nisso, você pode até falar que você é cristão, mas à luz da Bíblia, tem nada de evangelho isso aí que você está fazendo. Exatamente, é importante isso, o evangelho não exige nada. Você vê que coisa legal, né? Quando Jesus ora, né? Eu gosto de dar ênfase nesse ponto, João 17:1, né? Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, é com a gente. É tudo com a gente. No final do texto ele vai dizer que antes que o mundo fosse criado. Então, não passa por nós. Pegue você que está lendo esse texto, estudando com a gente, marque isso na sua Bíblia, né? Pai, chegou a hora. Chegou a hora, Pai. Glorifica o teu filho.
Versículo 5. Com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Não passa nem perto de nós. Aquela música, aquele hino que você canta na igreja, né? Depende de nós. Não. Nunca dependeu. Passa longe. E isso esvazia, né, a criatura, esvazia a religião, esvazia o dogma, esvazia essa liderança que nos oprime, passa muito longe. É só Deus com ele mesmo. É Deus com ele mesmo resolver o nosso problema. Daí, o evangelho é Jesus Cristo. Ele é o Cristo, né, o Messias, o escolhido por Deus para realizar essa obra e nos reconectar com o Criador. Esse pedacinho de João 17 é a nossa vitória, é o nosso emblema. É Jesus falando assim, vai voltar a ser tudo como era antes. O Filho glorificado, o Pai glorificado. E agora o homem, né, que somos nós, incluídos nesse processo. Né? Eu em ti, tu em mim, para que o mundo creia. Né? Eles em nós, nós neles. Isso é muito legal. Né? A gente que estava alijado, né, isolado, distante dessa relação, agora nós somos incluídos nesse projeto, que é um projeto que não começou, né? Todo esse discurso que você ouve na sua igreja aí, não, porque você é muito amado, você é muito especial, você é uma pedra preciosa. Isso é o ouro puro de Ofir, né? O seu cabelo, cada detalhe, né? O cara pega aquilo e senta... Ai, meu Deus do céu. É muita arrogância, né? Cada detalhe. Deus preocupado, não, eu tenho que salvar o Leclerc, eu tenho que salvar o Leclerc tá quase escapando da minha mão aqui, ó. Quase. Tô quase perdendo o Leclerc aqui, né? Aquela coisa, né? Aí Jesus vem e mete essa, né? Antes que o mundo existisse. Cara, o mundo nem existia. Cara, quando essa conversa esse versículo, né? Isso vai muito contra aqueles que vivem dizendo por aí, né, Leclerc, que Deus te dá uma caneta para você escrever a sua história, né? Deus deu uma caneta para o homem para escrever a história da humanidade. Aonde, cara? Aonde estava isso? Em que lugar, né, cara? Em que lugar que está isso? Exatamente, cara. É impressionante. É um negócio muito além. Então, assim, você que se encontrou com Cristo, né? Você que se diz cristão, cristã. Ô, Leclerc, o microfone tá pegando o vento do ventilador. Tá dando o barulho do ventilador. Vê se melhorou agora. Parou. Eu saí da frente aqui. Então, você que se encontrou com Cristo, você que nasceu de novo, né? Rapaz, isso é um privilégio. Né? É uma dádiva. É uma dádiva preciosa de um Criador, como diz o texto de Isaías, né? Eu sou alto e sublime, que me assento no lugar inacessível, mas também habito no coração quebrantado e contrito. Quer dizer, o Deus inacessível se torna acessível porque deseja, sim, e centraliza em Cristo todas essas coisas. Por fim, né, Marcão? Por fim, vamos ler o texto que nós lemos no início, né, que é João 17, versículo 3, que a gente leu quando começou essa aula de hoje. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui no João 17. Deixa eu pegar versículo 3, isso aí. Tem que estar com a sua Bíblia na mão, o seu aplicativo, sublinha, marca e bota uma caneta amarela em cima, destaca que esse versículo é um versículo para ser lido e meditado, cantado, né? Exaltado, que é o versículo que explica a nossa salvação. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E ponto final. Ponto final. Sem acréscimos, sem vírgula. Essa passagem não tem vírgula. Acaba aí, onde Deus põe um ponto, não tem vírgula. Não é? Sem vírgula, sem interpretações paralelas, sem nada. O texto está lá inteiraço, dizendo para a gente que a vida eterna é Jesus. E agora, daqui para frente, Marcos, Jesus vai começar a sua oração sacerdotal, vai explicar um monte de coisas, né? Numa declaração muito objetiva
e daí vai para a cruz. Então é muito legal, em vez da gente transformar a cruz num momento assim de depressivo, né, de tristeza, de dor, melancólico, né? Melancólico. Oh, no, dor! Não. Tem uma galera que teve ataque cardíaco assistindo, né, a Paixão de Cristo, né? Já te contei que uma vez eu fui num retiro, já te falei isso há muitos anos atrás, numa galáxia muito distante. Eu fui num retiro e os caras mandaram a gente ficar com o braço aberto, né, para sentir a dor que Jesus sentia na cruz, né? Não podia baixar o braço. Aí o pessoal começava a sentir dor, vinha um cara levantar, segura, né? Começava a gritar, geme, geme. Aí os caras pegaram aquelas músicas do Marcos Witt em espanhol, né? Tem que ser em espanhol, que em espanhol é mais espiritual. A unção flui mais, botava as músicas do, tua fidelidade, cambiar-me coração. Praticamente um bolero, né? Para deixar o pessoal lá chateado. Um bolero, uma vou botar uma rosa na boca assim. E todo mundo chorando, né? Um choro. Choro e ranger de dentes, praticamente. Todo mundo lamentando, sinta a dor que Jesus... Rapaz, a cruz, você que está assistindo, você tem que entender isso. A cruz não era para nós. Inimaginável. A cruz não era para... Você deveria estar na cruz? Claro que não. Eu deveria estar banido eternamente. Estar no inferno, é isso aí. Da presença do Criador, na escuridão, seja lá o que o inferno seja, né? Que é uma outra discussão que teremos um outro momento. Ampla discussão. Mas, independentemente disso, a cruz não era... A cruz, como Jesus fala aqui no texto, né? Pai, chegou a hora. A cruz é minha. A cruz é minha, porque a decisão de salvação é do Messias, né? É do Criador. Então não é pra gente. E em função desses textos, nós podemos nos alegrar, né? Agradecer a Deus humildemente por Ele ter nos dado... Nós somos todos Mefibosete, né, Marcão? Sim. Você senta na mesa do rei, porque o rei assim proclama, e nada mais. E nada mais. É como diz...